Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sangue Real, do autor nacional Dully Souza. Eu recebi o convite então para conhecer a história de Sangue Real desse autor nacional que acabou entrando em contato comigo e eu fiquei bastante surpresa em ter a oportunidade então de conhecer um thriller nacional, porque quando eu li a sinopse parecia que era isso que seria esse livro, mas eu acabei me surpreendendo muito durante a leitura. Aqui a gente vai conhecer então uma quadrilha liderada pelo bispo, e essa quadrilha é especializada em roubar mansões de luxo, então pessoas um pouco mais ricas. Durante a narrativa a gente vai ter duas linhas temporais, então a gente vai estar acompanhando o presente, que é essa quadrilha então agindo, mas também a gente vai voltar para o passado, para uma favela de Minas Gerais, onde a gente vai acompanhar um garotinho e a família dele que se chama Tico. Os pais do Tico se preocupam muito em manter ele afastado do crime, mas ele mora numa favela e o padrinho dele, se eu não me engano, ele é o líder então do morro onde eles moram. Então isso acaba dificultando um pouco as coisas e a gente vai acompanhando então como ao longo da infância, adolescência, até o começo da vida adulta do Tico, como ele vai estar se relacionando nesse meio aí que não é muito propício e nem era aquilo que os pais dele queriam que ele se relacionasse, mas de uma forma ou de outra ele vai acabar envolvido nessa rede de crime, de tráfico, enfim. Mas voltando ao presente, então, a gente vai acompanhar essa quadrilha num roubo, só que algo vai dar muito errado nesse roubo, algumas pessoas vão acabar morrendo por causa de um fato que eu não vou falar agora, mas vou falar um pouquinho mais pra frente. E depois que a polícia chega, no local, tentando investigar o que aconteceu nessa mansão, a gente vai acompanhando então essa meio que perseguição da polícia, do investigador, indo atrás então dessa quadrilha do bispo. Eu achei muito legal isso que o autor fez, de mostrar o presente e o passado do bispo, porque a gente consegue entender exatamente o modo que ele acabou ali, sabe? E mesmo a gente sabendo, vamos dizer assim, entre aspas, o final que ele vai ter, a gente acaba torcendo pelo personagem e torcendo que as coisas deem certo na vida dele, sabe? Por mais que seja bastante complicado. Outra coisa interessante de mencionar, então, é essa ambientação que o autor faz. Ele é mineiro, então ele vai ambientar o livro dele na cidade ali aonde ele cresceu, que ele tem bastante conhecimento. Então a gente vai, para quem não conhece lá, vai ter bastante detalhes sobre as localidades. E eu acredito que para quem conheça Minas Gerais, que seja desses locais onde eles citam, vai se sentir familiarizado em ter uma história que passe ali, que represente a cidade. E é importante dizer também que esse aqui é um livro bastante pesado, de certa forma, vai ter bastante sangue, vai ter violência. Inclusive aqui um autor que faz um blurb sobre o livro, ele fala assim: é uma pitada de Tarantino e Stephen King. Temos aqui Sangue Real, um livro que prende da primeira à última página. Então ele faz esse comparativo com o Tarantino, porque a gente sabe que os filmes dele são completamente sanguinolentos, assim. Mas algo que mais me surpreendeu nesse livro mesmo foi descobrir ao longo da leitura que ele não é só um thriller, não é só um livro de investigação, de ação, de fuga, mas ele vai envolver também alguns elementos sobrenaturais que eu vou preferir então deixar de lado aqui nessa resenha, porque eu não quero dar spoiler e também não quero estragar a experiência de leitura de vocês, mas vai ter um quê sobrenatural aqui que vai mudar completamente o rumo das coisas. E no momento que a gente descobre que existe esse quê sobrenatural na história, a gente também percebe que esses personagens não estão só lidando com um perigo que é a fuga, um possível vilão, mas existe algo muito mais grandioso por trás. Então isso é bem interessante e completamente ousado, assim, achei bastante original do autor trazer isso. Eu pelo menos nunca tinha lido nenhum livro assim que trouxesse isso de certa forma. Mas, enfim, eu não sou uma grande leitora de thrillers sobrenaturais, então eu não saberia dizer com mais propriedade. Preciso dizer também que tem um errinho de cronologia nos capítulos, mas que conforme tu tá envolvida na história tu vai acabar entendendo, mas eu acredito que seja bem um erro de digitação da edição. E também existe um romance ali que eu não comprei muito bem, eu acho que ele não é muito necessário,
Mas, enfim, também tem outros romances ao longo da história, porque, enfim, a gente vai acompanhando a história do Tico, né, do começo ao fim, então ele vai acabar se envolvendo com algumas pessoas, mas alguns desses romances, eles são bastante pertinentes para a história e vão acabar contribuindo também e vão trazendo motivações para o personagem, o que acaba fazendo com que a trama seja mais interessante, seja mais instigante. Falando ainda sobre a edição, essa edição foi lançada pela Luva Editora, e aqui, como eu disse, né, a história tem 2 linhas temporais. O presente ele vai ter as páginas amareladas normais, né, não sei se vai aparecer, mas o passado ele vai ter uma página mais escura. Eu não sei se vai aparecer mesmo, talvez apareça aqui, mas tá vendo que tem branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza. Então assim que é dividido os capítulos, eu achei isso bem interessante. E aqui mais perto do último ato do livro, a diagramação muda também, a gente vai ter alguns detalhes na capa que são bastante interessantes de estarem aqui devido ao que está acontecendo na história. Então achei isso muito legal. Faz com que o livro seja, então, algo que vai interagir com a história, e eu acho isso bem legal também e de uma sacada ótima. E pelo que eu li, com certeza esse é um livro que deve ganhar uma continuação. Ele serve como um ciclo concluído, assim, ele tem uma história fechada, mas o autor deixa, então, uma porta aberta e um cliffhanger para uma possível continuação, e acho isso muito interessante também, porque é um livro de estreia do autor, mas é legal perceber como ele conseguiu trabalhar essa história e fazer com que ela se perpetue. De forma geral, então, eu recomendo bastante Sangue Real, é uma leitura interessante, então ele vai, principalmente para mim, ele apresentou algumas coisas novas, eu acabei me envolvendo bastante com a leitura. É um livro que vai te entregar bastante ação, se você é o tipo de leitor que gosta dessas coisas, perseguição, luta. Não posso falar o resto, porque é spoiler. E a leitura também é super rapidinha, porque devido a todos esses elementos que envolvem terror, mistério e ação, tu vai ficando instigado, tu quer descobrir o que vai acontecer, e de repente vem aquele plot twist que acaba introduzindo o elemento sobrenatural, e daí tu quer saber mais e mais e mais. Então eu achei super interessante, uma leitura super divertida, que eu indico muito. Então tá aqui a minha recomendação de Sangue Real, espero que vocês gostem. Eu também já fiz a resenha escrita desse livro, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais aprofundado da minha opinião, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir, e na descrição do vídeo também vai ter os links de compra para quem ficou interessado. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!